Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. O nosso entrevistado de hoje para um bate-papo é o deputado Genivaldo Lievori, do PT. O deputado Genivaldo Lievori é natural de Colatina, região noroeste do estado. O parlamentar permanece na mesma sigla desde 1984, quando se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Foi vereador por 4 mandatos. Em 2010, venceu a primeira disputa por uma vaga no Legislativo Estadual. Desde então, apresenta projetos e indicações ao governo do estado para valorização do magistério e melhorias na educação pública. É um dia nacional de luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação pública desse país. E esta casa no gabinete do presidente recebeu os representantes desses trabalhadores da educação, entregaram uma pauta de reivindicação que requer aquilo tudo que nós queremos. Valorização dos profissionais da educação. E não é só uma luta corporativa por melhores salários e condições de trabalho. É uma luta também por uma educação pública, gratuita e de qualidade, fundamental para o desenvolvimento do nosso país. O parlamentar também apresenta medidas de combate à violência contra a mulher e em defesa da agricultura familiar, mobilidade urbana, moradia, cidadania e direitos humanos. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Muito obrigado. Vamos aqui hoje prestar contas do nosso mandato à população capixaba. Vamos então começar falando sobre educação, um tema sempre recorrente, um tema sempre muito importante, né, deputado? Desde quando o senhor assumiu, né, aqui na Assembleia, é uma das áreas que o senhor atua. Ele tem proposto aí projetos, indicações, justamente poder melhorar a questão da qualidade da educação pública. O senhor poderia elencar para a gente alguns assuntos, alguns temas e projetos apresentados? O tema educação é um tema que perpassa todos os segmentos da sociedade. E na presidência da Comissão da Cidadania e dos Direitos Humanos, sempre abordei esse tema, porque só é cidadão, plenamente cidadão, aquele que tem as condições de ter uma boa educação pública, gratuita e de qualidade. E nós estamos caminhando nesse sentido, para que o nosso país possa resgatar essa dívida social que acumulou-se nos últimos anos e melhorar a educação pública. Tivemos muitos avanços significativos, mas ainda temos uma grande dívida. Aqui na Assembleia, eu apresentei alguns assuntos sobre a questão educacional. Primeiro, a obrigatoriedade da educação básica. A nossa Constituição Federal, ela obriga até o ensino fundamental. A alteração feita na Constituição Federal, só para 2016 será obrigatório a educação básica, que vai de 4 a 17 anos de idade. Ou seja, na maioria dos estados, a educação básica não é totalmente obrigatória. Então, aqui no Espírito Santo, não. Nós já aprovamos uma alteração na Constituição Estadual, que é a educação básica obrigatória de 4 a 17 anos de idade. Então, todo adolescente que terminar o ensino fundamental, a 8ª série ou o 9º ano, ele está obrigado, ele, familiares, a ingressar no ensino médio. Então, é necessário o envolvimento de toda a sociedade para isso. Não adianta só nós incluirmos na lei. Então, já é obrigatório, mas a realidade é outra. Você pode procurar a sociedade que está aqui nos assistindo, em qualquer bairro, principalmente os bairros mais vulneráveis, tem muita criança e adolescente que está fora da sala de aula. Enquanto a criança e adolescente estiver fora de aula, há uma grande omissão de todos nós. De quem é a obrigação de garantir que o nosso criança e adolescente esteja na sala de aula? Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro, a família, o responsável, o pai, quando não tem um pai, a mãe, o avô, o tio, ou seja, é alguém responsável por aquela criança e adolescente de encaminhá-la para a escola. Se a família faltar,
Quem deve ser o responsável? Está lá na lei. A comunidade e a sociedade. Quem é a comunidade? É o padre, é o pastor, é o vereador, é a associação de moradores. E é o poder público também, que está na lei, que tem que zelar pela criança e o adolescente. Quem é o poder público? Aí sim, é o vereador, o prefeito, o deputado, o conselho tutelar, o promotor, o juiz, o defensor público. Então, nós temos que juntarmos as forças e garantirmos que toda criança e adolescente esteja na sala de aula. Não como uma obrigação apenas, mas como um direito. Porque quem não tem a escolaridade, ele está fora, ele está excluído da sociedade, ele não está em plena cidadania. Então, nós precisamos continuar lutando para que todos os alunos, crianças e adolescentes, tenham acesso e permanência na sala de aula. Para isso também, eu apresentei e foi aprovado um projeto que garante o transporte escolar para todos os alunos da educação básica, ensino técnico e tecnológico. É gratuito, né, deputado? A gratuidade para todo o Estado. Por quê? Quando eu cheguei na Assembleia, só tem gratuidade na Grande Vitória, que é através do Transcol. Então, os alunos aqui têm, mas tem outras cidades do Espírito Santo, como Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro, que tem também um sistema de transporte, e os mais pobres, que moram longe das escolas do ensino médio, não têm o transporte. E uma das causas da evasão escolar é a ausência de condições de acesso, e uma condição de acesso é o transporte. Portanto, essas medidas são para garantir que nós possamos melhorar a educação pública no nosso Estado. Aproveitando que a gente está falando sobre educação, deputado, na última manifestação dos professores, né, que ocorreu aqui no Espírito Santo, por mais de 5.000 pessoas, né, tiveram alguns representantes aqui na casa, inclusive, o senhor participou de algumas reuniões, intermediando aí algumas reivindicações deles. Estou falando de educação de qualidade. Dentre essas reivindicações, quais o senhor considera que sejam possíveis de serem atendidas? Primeiro, há uma discussão nacional. Há um projeto muito importante que está no Congresso Nacional, que é o Plano Nacional de Educação. E uma das reivindicações é que o nosso país possa aplicar na educação no mínimo 10% do nosso produto interno bruto, do PIB, no mínimo 10% da nossa riqueza. Ação que outros países já fazem. Então, eu sempre afirmo, o governo que é governo aplica maciçamente na educação pública. Essa é uma alternativa. Eu digo que nós tivemos avanços. O governo federal, principalmente quando o governo Lula chegou ao governo, ele ampliou o ensino técnico. Abriu diversas escolas técnicas, hoje chamadas de IFES, para capacitar os trabalhadores e trabalhadoras com cursos técnicos e também no ensino superior. O ProUni, o financiamento, então, várias ações estão sendo feitas pelo governo federal. Recentemente, uma proposta da presidenta Dilma é que 75% dos royalties do pré-sal possam ser investidos na educação. Então, se nós tivermos recursos, nós vamos poder atender e dar dignidade aos profissionais da educação. Infelizmente, hoje, os profissionais da educação, os professores, as professoras, não são incentivados a permanecer na escola. Os salários são abaixo de outros profissionais do curso superior. Aqui mesmo na Assembleia, eu já encaminhei uma indicação para o governador Renato Casagrande, para que nós possamos equiparar os salários de quem tem curso superior. Um professor tem curso superior, ganha menos do que quem tem curso superior em qualquer outra área do governo. Então, enquanto nós não corrigirmos essas desigualdades e valorizar a educação com bons salários, condições de trabalho, formação permanente, para que não só atrair mais profissionais, mas dar condições para aqueles que estão. Além disso, material didático, boas escolas,
inovações tecnológicas. Então, nós precisamos que a nossa escola atraia os alunos. Portanto, requer que todos os governos, o governo federal, o governo estadual, o governo municipais, possa ter uma atenção especial, porque eu tenho plena convicção de que se o país investir maciçamente na educação, nós vamos diminuir a violência, porque o adolescente fora da escola, além de não ter o direito à sua cidadania, ele pode estar vulnerável ao crime organizado, ao tráfico de drogas, à violência, até amanhã ou depois, violentando outras famílias para manter-se, por falta de alternativas ou por omissão da sociedade, da família e do poder público. Então, portanto, nós precisamos caminhar nesse sentido para que essas reivindicações justíssimas que foram apresentadas aqui na Assembleia possam virar realidade num curto espaço de tempo. Ok. Bom, neste primeiro bloco a gente vai falar sobre um segundo tópico, que é a agricultura familiar, né? Só apresentando uns dados aí, segundo dados de entidades ligadas à agricultura, a cada 10 quilos de alimentos produzidos no Brasil, 7 são gerados pela agricultura familiar. É outro tema que o senhor discute bastante no plenário, né, deputado? Esse é um tema que tem muita ligação com a minha vida, com a minha atuação, que é a agricultura familiar. E esse ano é um ano especial. Este ano, a ONU, a Organização das Nações Unidas, aprovou e dedicou como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Foram mais de 60 países que, reunidos, decidiram colocar na pauta da ONU a importância da agricultura familiar na vida dos países. Os agricultores familiares e as agricultoras são responsáveis pela segurança alimentar, pela redução da fome, pelo fim da fome, porque a maioria dos alimentos são produzidos, que vão na nossa mesa, o nosso tomate, o nosso tempero verde. 70%. Vem da agricultura familiar. E quem produz alimentos são a categoria de trabalhadores mais importante do mundo. Nós podemos viver sem dinheiro, sem celular, sem carro, mas sem alimento ninguém pode viver. Então a ONU chama esse alerta. Então, para quê? Qual a importância do Ano Internacional da Agricultura Familiar? Primeiro, reconhecer a agricultura familiar como importante para a cultura. É lá no interior que a família mantém a sua tradição religiosa, cultural. É lá no interior que ela mantém uma educação dos seus filhos, uma relação com a natureza. É o agricultor familiar que preserva a água que tomamos, que preserva a natureza, sabe da importância de preservar a natureza. Então ele tem uma importância muito grande e precisamos alertar os governos para que mais políticas públicas possam ser implementadas. Nós já tivemos muitos avanços. O governo Lula, principalmente, aumentou o crédito para a agricultura familiar, que é o PRONAF, para que ele tenha recursos para produzir assistência técnica. Porque nem sempre foi assim. Eu sou bancário há mais de 30 anos. Antes do governo Lula, não tinha recursos para a agricultura familiar. Quando tinham recursos, lá na década de 80, 90, o recurso vinha para o Banco do Brasil, ia para meia dúzia, que pegava o dinheiro público a juros baratos, não plantava nada e aplicava o dinheiro lá na poupança e ganhava dinheiro ainda. Agora mudou isso. Agora mudou. Agora o agricultor familiar tem acesso ao crédito, tem acesso à habitação. Eu trabalhei na Caixa Econômica há mais de 30 anos. Então, o governo criou recente, o governo Lula, o Programa Nacional de Habitação Rural. A agricultura familiar tem acesso a construir a sua residência com dignidade para ter a garantia de ter qualidade de vida lá na roça. Um programa Luz para Todos, mas ainda nós precisamos
de ampliar as políticas públicas, que o governo do Estado implanta o projeto Comunicação no Campo, que leva telefonia móvel, que leva a internet, as estradas, o caminho do campo, a energia produtiva, o apoio às cooperativas, sindicatos, associação. Então, esse ano é um ano especial. E eu dedico a maioria das minhas emendas para a agricultura familiar, porque nós, garantindo qualidade de vida para quem produz alimento, nós vamos melhorar a segurança alimentar e ter qualidade de vida aqui nas nossas cidades. Ok, deputado, este primeiro bloco chegou ao final. Vou pedir licença, senhor, um instantinho. E você que está aí acompanhando a ação parlamentar, não saia não. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado Genivaldo Lievori, do PT. Bom, deputado, vamos começar falando então esse segundo bloco sobre moradia, né, e também mobilidade urbana. Bom, o senhor tem aqui uma lei 10.182, para quem quiser fazer a pesquisa, que garante pavimentação e também ciclovias nas vias principais aqui da Grande Vitória, da região da Grande Vitória. Explica para a gente melhor como é que o senhor teve a ideia dessa lei e como é que ela vai funcionar na prática. É importante a sociedade acompanhar esse debate. O mundo está mudando e mudando muito. E daqui a um tempo, não vai demorar muito, o carro do ano vai ser uma bicicleta. Nós vamos procurar alimentos sem veneno, sem agrotóxicos, alimentos naturais. O ser humano vai precisar mudar os seus hábitos, porque não é possível uma sociedade viver só com esse consumismo que está presente. Então nós precisamos começar a pensar em nós e também nas futuras gerações. Quando eu falo de mobilidade urbana, parcelamento de solo, nós, deputados estaduais, podemos legislar, ou seja, fazer leis para a Grande Vitória, sobre loteamentos, sobre parcelamento de solo, sobre mobilidade. Essa é uma discussão no mundo hoje, sobre mobilidade urbana. Muitos gastam muito tempo para ir de carro ao trabalho ou até para o lazer. Portanto, essa é a discussão que precisamos fazer permanentemente. Infelizmente, as nossas cidades cresceram de forma desordenada e ocuparam espaços também de forma desordenada. Algumas cidades, quando chove muito, são totalmente alagadas, aquelas famílias perdem seus bens. Aqui na Grande Vitória temos vários exemplos disso. No interior, e aqui também na Grande Vitória, muitas famílias foram obrigadas, por falta de uma política de mobilidade, a ocupar áreas de riscos. Então nós precisamos discutir uma nova forma de se relacionar e de morar, e o poder público tem muitos instrumentos para isso. Portanto, essa lei que nós aprovamos garante que na região metropolitana, ou seja, Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão. Nesses 6 municípios, todos os loteamentos que forem aprovados daqui para frente devem garantir ciclovias nas suas principais vias de acesso. Tem que estar previsto já. Tem que estar prevista a ciclovia, porque hoje já temos diversas pessoas que praticam o ciclismo por esporte ou por necessidade ou pela saúde e pela a questão física também. Para fugir do trânsito, às vezes, também. E também se livrar do trânsito. Então, nós precisamos preparar as nossas cidades para as futuras gerações. Então, é uma lei importante e que também ela possa servir para os municípios fora da região metropolitana acessar isso. Então, eu falo aqui para os vereadores e prefeitos fora da região metropolitana também aprovar essa lei nos seus municípios, porque nós vamos ter, além de possibilitar a prática do ciclismo, que é esporte, que é lazer, que é saúde, mas também
como uma prática para preservar o meio ambiente, para ir e voltar ao trabalho, para não poluir o nosso ar com tanto carro. Então, esse é o caminho que a sociedade precisa trilhar, mudar sua forma, mas garantir que o poder público, através das nossas leis, possa garantir essas transformações. Até porque depois de já pronto, sem a previsão da ciclovia, fica difícil colocar, né? Difícil e caro, muitas vezes precisa desapropriar e custa mais caro para o poder público. Então é melhor já realizar, prevenindo isso, garantindo a ciclovia como local também para o pedestre, são importantes para a nossa qualidade de vida e bem-estar do nosso ambiente. Vamos falar agora, deputado, sobre um assunto também muito importante, que é a violência contra a mulher. O senhor sempre apresenta esse tema quando o senhor discute no plenário, né? Várias iniciativas do senhor voltadas aí para essa questão. Os dados desanimam, né? A taxa de mortes femininas por violência doméstica aqui no Espírito Santo é de 11,24 mortes para um grupo de cada 100 mil mulheres. Esse número é 6 vezes acima da média nacional, segundo a pesquisa do IPEA. Não há uma fórmula, né, deputado, para se resolver o problema. Como podemos confrontá-lo? Esse é um grande desafio. O nosso país, ele tem várias marcas de violação dos direitos humanos. Nós nascemos violando, o país foi ocupado, invadido, violando os direitos dos povos indígenas. Vivemos muito tempo, e ainda hoje, violando os direitos dos nossos irmãos negros e negras com a escravidão. E principalmente violando o direito das mulheres. Então, uma sociedade que sempre considerou a mulher um ser inferior, precisa mudar esse comportamento. E essa herança que nós temos, a mulher não tinha direito nem de votar. Conquistou esse direito. Tem poucos anos, né? Há pouco mais de 80 anos, não era cidadã. E ainda está muito presente o machismo na sociedade. Há muitos homens que acham que a mulher é propriedade, que ele é dono, pode fazer e desfazer. Não respeita, não tem igualdade. Quando se fala nas desigualdades, a pesquisa é clara. As mulheres podem exercer as mesmas funções dos homens, mas os salários são menores. Elas têm dupla, tripla jornada de trabalho. Trabalham fora de casa para ajudar na sustentabilidade, cuidam da casa, cuidam do companheiro, do marido, e muitas vezes não são reconhecidas e são violentadas. Então a violência doméstica, principalmente a violência doméstica, é um desafio que a sociedade precisa enfrentar. O governo Lula, no primeiro ano de mandato, criou a Secretaria de Política para as Mulheres. Então são várias ações que são implementadas para dar autonomia às mulheres, porque uma das causas da violência é a dependência. Dependência financeira, dependência econômica. As mulheres ficam no sofrimento, né, não abandonam por causa dos filhos ou por causa da dependência. Então é preciso que as mulheres tenham independência. A Lei Maria da Penha foi um avanço. A punição de quem comete crime, mas nós precisamos também cumprir o que está na lei. Reeducar a sociedade. Não basta só a Lei Maria da Penha para diminuir a violação dos direitos humanos das mulheres e a desigualdade. É necessário mudar a forma de relacionar nas igrejas, nos sindicatos, nos parlamentos. Então, o homem precisa mudar sua forma de se relacionar, superar essas desigualdades e violações que se acumularam ao longo dos séculos. E nós não podemos conviver numa sociedade onde a violação, o homicídio de mulheres. E quem comete essas violações normalmente é o marido, ex-marido, namorado, companheiro, parente, amigo. É pessoa próxima que viola os direitos humanos das mulheres. Então esse é um assunto que aqui na Assembleia, na Comissão de Direitos Humanos, nós debatemos, acompanhamos as ações com os outros
órgãos responsáveis, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria. Então, são várias ações que buscam dar condições para que as mulheres possam ter os seus direitos garantidos e possamos construir uma sociedade onde elas possam ser respeitadas. Deputado, falando em cerceamento de direitos, o golpe militar no Brasil está completando 50 anos, né? O golpe que ocorreu em 31 de março de 1964 e foi um período marcado aí pela cassação dos direitos civis, a censura à imprensa, a repressão violenta às manifestações populares, torturas, mortes, enfim. E o senhor tem participado de alguns atos públicos, né, que têm ocorrido aqui no Espírito Santo para relembrar este momento. Por que relembrar este período, deputado? Qual a relevância disso para a sociedade atual? Esse ano lembramos 50 anos do golpe militar que aconteceu no nosso país. Lembramos para que nunca mais aconteça. Esse golpe militar que prendeu, torturou, exilou, matou homens e mulheres que queriam o direito à liberdade, que lutavam por um país melhor. Esses 50 anos deixaram marcas profundas na sociedade, não só das famílias atingidas, que perderam, que estão ainda desaparecidos e até hoje seus corpos não foram encontrados. Essa é uma dívida que precisa ser esclarecida para a sociedade. Essa é a discussão que tem que ser ainda feita para que a justiça e a verdade possam prevalecer. Então, contar a história verdadeira do nosso país é lembrar que o que a ditadura fez não com as pessoas só, mas fez com a sociedade. Portanto, quem viveu de perto a ditadura militar sabe as consequências. Eu, por exemplo, conto aqui um caso. Lá num bairro onde eu moro, em Colatina, em 1971, a Polícia Federal levou os jovens reunidos lá na igreja, mas o padre preso. Por quê? Porque eles estavam refletindo o Evangelho e se comprometendo por uma sociedade sem fome, sem excluído, pela liberdade. Foram presos, encarcerados, e as famílias não tinham conhecimento nenhum deles. E isso deixou marcas profundas, não só para eles, mas para nós, que vivíamos lá naquele bairro. O medo estava presente, ninguém podia se manifestar. Portanto, as comissões, a Comissão Nacional da Verdade, as comissões estaduais, aqui no Legislativo também uma comissão nas universidades, colocaram esse tema para a nossa juventude, principalmente, para conhecer essa história. E ainda deixar isso bem claro, o que a ditadura fez na vida desse país. E ainda lembrar aqui e render homenagem daqueles que deram a vida, perderam emprego, exilados, deram a vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui discutindo com liberdade, com transparência, os assuntos do nosso país. Então, a nossa homenagem a homens e mulheres que dedicaram a vida pela democracia, pela liberdade. Temos muito que avançar ainda, mas a nossa homenagem nesses 50 anos a homens e mulheres que querem um país livre e democrático. Ok, deputado. Eu quero agradecer, então, a participação do senhor aqui no nosso programa. Ok? Nós é que agradecemos ao povo capixaba por essa oportunidade de prestar conta do nosso mandato. Ok, a gente que agradece. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Se você quiser interagir com o deputado, basta escrever para o e-mail dele, genivaldolievori@al.es.gov.br. Você pode acessar diariamente também o nosso site, o www.al.es.gov.br, ou assistir
também todos os dias às 10 da noite ao nosso telejornal Panorama. Muito obrigada pela audiência de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!